Seja bem-vindo ao terceiro módulo da nossa série de Agricultura de Precisão. A gente já falou nos módulos anteriores sobre dados, qualidade e como transformar mapas em decisão. E agora chegou a hora de falar da parte prática, como que a gente garante que todo esse trabalho anterior de planejamento se transforma em resultado no campo. Eu sou Giovanni Dalpiva, gerente de produtos da Syngenta Digital, e estou aqui ao lado de Leonardo Viana, do time de portfólio da Syngenta Digital, e de Guilherme Sanches, especialista em agricultura de precisão. E para a gente começar, vamos direto ao ponto, Guilherme. O que significa uma execução de precisão? Como que a gente garante que o que foi planejado realmente está sendo executado no campo? Excelente pergunta, Piva, para a gente começar o nosso episódio, né? Então, uma execução de precisão é extremamente importante porque a gente fez todas as etapas anteriores, planejamos, né? Agora a gente tem que garantir que o planejado seja executado de acordo com o que nós fizemos ali anteriormente, né, de recomendações e assim por diante, tá? E para isso a gente tem que contar com as tecnologias, né? Então, toda vez que eu executar, eu preciso garantir e monitorar se está sendo executado de acordo com o planejado. A gente tem um arquivo, nós comentamos nos episódios anteriores, que é o famoso as applied, né? E ele vai mensurar para mim exatamente se eu estou desviando muito do planejado ou não, tá? E para isso, existe um elemento fundamental aqui, tá? Que são pessoas, tá? As pessoas estão por trás das tecnologias, elas estão ali monitorando, tá? E a gente precisa capacitar elas também, tá? Então, a capacitação, a conscientização do que elas estão fazendo, a importância, vai garantir essa execução de precisão. Senão a gente vai perder tudo que a gente planejou e aí a gente corre o risco de chegar num final de safra e não ter o dado que a gente precisa, tá? Então essa é a famosa execução de precisão. E Léo, a gente sabe que tem muita dificuldade, tem muita barreira para executar às vezes todo esse processo de uma forma correta. O que você vê no campo hoje acontecendo? Piva, tem dois pontos que a gente vem discutindo desde o primeiro módulo, né? Que um deles é sobre a qualidade do dado. Então, a qualidade do dado vai interferir diretamente no resultado final. Então, esse é um grande obstáculo. O produtor tem que tomar cuidado, o consultor tem que tomar cuidado para coletar e manusear um dado de qualidade. O segundo é sobre capacitação de pessoas, que a gente estava falando aqui agora mesmo, né? Muitas vezes é um obstáculo em dois cenários. Um cenário que o produtor acredita que precisa ser extremamente especialista no assunto para poder executar algum tipo de agricultura de precisão. E o outro também é a pessoa que não domina o mínimo de alguma tecnologia. Que assim, hoje existem muitas tecnologias como a CropWise que são fáceis e intuitivas de mexer e você consegue executar uma agricultura de precisão. Então, não precisa ir para nenhum dos dois lados extremos. Esses são os principais desafios. E claro, né, sair do tradicional, do manejo tradicional para ingressar na agricultura de precisão, eu acho que é outro tabu que se torna um desafio. Muitas vezes é difícil o produtor transformar isso na cabeça dele, de que ele consegue entrar na agricultura de precisão e executar algum tipo de manejo em taxa variada, ou propriamente dito, agricultura de precisão, né? Então eu vejo como esses são sendo os principais gargalos. E ficando ainda dentro do tópico de pessoas, né? A gente tem dois papéis que são fundamentais dentro de todo esse processo, ou que exercem uma grande influência, né? Que é o operador e o consultor. E você mesmo é consultor também, né, Gui? Como que você enxerga essas duas figuras, esses dois papéis, influenciando hoje a agricultura de precisão? Qual que é o impacto deles no processo de agricultura de precisão? Legal, vamos lá. Eu considero esses dois papéis, eles são fundamentais, né? Eu vejo que muitas vezes o produtor, que ele é desassistido muitas vezes de uma consultoria, ele tem tanta decisão para tomar, né, e às vezes a gente quer levar uma tecnologia mais e etc, e de fato acaba sendo preciso, a gente tem que entender o lado dele, né, ele tem que tomar não sei quantas decisões por dia, e ainda às vezes o clima não colabora, etc, chega no final da safra, é difícil, né. Então, a hora que a gente leva uma tecnologia adicional, o papel do consultor ele se torna fundamental, porque ele vai ajudar
o produtor a levar aquela tecnologia, a traduzir a tecnologia para a realidade daquele produtor e tirar benefício disso, né? Então eu vejo que o consultor como um evangelizador ali de tecnologias, de apoio para o produtor, porque a vida do produtor não é fácil, né? E por outro lado, o operador, que também está lá na ponta, está atuando, o papel dele é crucial. A gente falou anteriormente que uma execução de precisão ela é importante e o operador é um dos que garantem isso. O operador é o cara que está ali na ponta, aplicando dentro de uma máquina, operando, dirigindo essa máquina, setando os diferentes monitores, tá? E a capacitação desse operador também é fundamental. A conscientização, eu vejo assim, muitas vezes o operador está lá apertando botões, dirigindo, sem saber muitas vezes o que ele está fazendo. Então a gente tem que conscientizar da importância que ele está fazendo, os benefícios que a operação que ele está fazendo vai trazer para o produtor em si, para a safra e assim por diante, tá? Então essas duas figuras são fundamentais, no meu ponto de vista, dentro do processo produtivo da agricultura de precisão de uma maneira geral. Legal. E Léo, indo agora para a parte de tecnologia e mais especificamente CropWise. Como que CropWise ajuda nesse processo? Legal, Piva. Tem um exemplo bem simples e rápido de explicar. É um agricultor que ele já fazia agricultura de precisão utilizando um software. Todo o levantamento de campo, monitoramento e tudo mais era feito no papel e caneta. E todo o seu controle de custo, né, essa gestão de estoque, era feito por planilha. O resultado disso é muitos dados espalhados, sem uma centralização, né, e dificultava todo tipo de tomada de decisão. Nesse caso, a CropWise entrou para agregar e centralizar todos esses dados. Então, hoje ele continua fazendo o que ele já fazia, porém, quando a CropWise entra, a gente tem um ganho de eficiência operacional e também assertividade, né? A gente consegue aumentar a precisão de manejo, velocidade, o tempo que ele ganha tendo essa tecnologia pode ser revertido em o produtor focar para outras coisas, né? Então, no final das contas, é aumento de eficiência operacional e, consequentemente, tem um retorno sobre o investimento bem claro ali para o agricultor. A gente viu que executar agricultura de precisão é mais do que apenas seguir um plano. É necessário rotina, disciplina e pessoas alinhadas no processo. No próximo episódio, nós vamos falar mais sobre cultura e o dia a dia da fazenda, porque a agricultura de precisão é mais do que a máquina, é o dia a dia e a rotina da fazenda. Até lá!